bem-vindos ao Logística Plus, a plataforma de conteúdo digital da Plus Cargo. Dando sequência à nossa série de videocasts para apresentar as nossas filiais e o diferencial de cada região para vocês, hoje nós trouxemos aqui dois especialistas da nossa filial de Porto Alegre, a Franciele e o Gilberto. Fran e Giba, sejam bem-vindos. Olá, Paula, obrigada pelo convite, para a gente estar participando desse videocast, essa série que a Plus Cargo está promovendo. Então, a gente vai trazer bastante assuntos importantes sobre a região, sobre o Rio Grande do Sul, umas novidades do mercado, uma atualização bem interessante para os nossos clientes. É um prazer poder participar aqui do nosso videocast da Plus Cargo. Muito feliz pelo convite. Legal, gente. A intenção é justamente aqui hoje a gente conversar sobre as operações do Rio Grande do Sul, as particularidades. Então, vamos começar, né? Vamos lá. Descrevam para mim como vocês enxergam, como vocês podem descrever o cenário logístico atual na região de Porto Alegre, mas também toda a região sul, ali do Rio Grande do Sul, considerando os acontecimentos desse ano, que foram vários, que impactaram bastante aí a região de vocês. O nosso estado ele foi muito impactado, com as enchentes de maio. Então, isso trouxe alguns gargalos logísticos em algumas regiões do estado, mas muitos locais hoje já estão com a infraestrutura já reconstruída. A gente teve muito problema de estradas na região. Como todos sabem, nosso estado ele foi muito prejudicado em maio, em função das enchentes. Isso nos trouxe alguns gargalos logísticos na parte de infraestrutura de estradas, acessos a muitas cidades, a muitos polos logísticos, muitos polos industriais do estado. Então, isso nos trouxe alguns problemas, principalmente nos meses iniciais, ali no mês de maio, de junho. Após toda a catástrofe passar, a gente começou a ver a questão de quais seriam os problemas mesmo, o que ocorreria de questões para as empresas, muitas empresas afetadas, muitas empresas perderam tudo, então tiveram que se reconstruir. Algumas mudaram de local, mudaram de endereço, mudaram de cidades, então a gente teve que adequar algumas questões da logística, de mudar rotas para atender esses clientes. Hoje, a situação já está bem melhor, a gente já consegue ter um panorama melhor, a gente já vê até crescimento no estado, com a retomada de atividades. A gente também teve uma força muito, muito intensa do povo gaúcho de reconstrução, de lutar, de batalhar mesmo, para que as coisas acontecessem, Então, no modal marítimo, a gente não sofreu muito nessa questão, porque o porto ele não deixou de operar em nenhum momento. Ele seguiu trabalhando durante todo o período da enchente. A gente teve alguns dias só que alguma interrupção, mas ele seguiu normalmente. O grande gargalo mesmo foi no modal aéreo, que a gente ficamos sem aeroporto até o mês passado. Então, a grande felicidade é que o aeroporto retomou as atividades em final de outubro. Então, para voos domésticos, a gente já consegue se interligar com o resto do país, e para a parte de importação e exportação, a gente tem a previsão que final de dezembro, mas a retomada mesmo dos voos internacionais é para início de janeiro, que é a previsão inicial. Mas aí a gente vai retomando aos poucos. Eu acho que a gente está indo um passo de cada vez, mas a gente está incrementando, a gente está conseguindo vencer toda essa adversidade que foi causada nesse ano. Muito trabalho e muita resiliência, Fran? Para superar tudo isso que aconteceu em 2024. E eu ia perguntar justamente sobre esses desafios logísticos, tanto na área portuária quanto aeroportuária, mas como você já adiantou para a gente, o Porto do Rio Grande continua funcionando, o aeroporto paralisou as operações, mas está voltando, graças a Deus. E eu vou perguntar para o Gilberto agora, como a filial está lidando com esses desafios? Durante esse período, dessa dificuldade logística, que o porto está operando, mas provavelmente o escoamento da mercadoria também do porto para outras regiões deve ter ficado um pouquinho mais complicada. E também os clientes de modal aéreo, das cargas aéreas, como a filial lidou e está lidando com esses desafios diariamente? Cargo aqui em Porto Alegre, localmente, a gente é um estado já, historicamente, onde o modal aéreo, a nossa malha aérea aqui de companhias que nos atendem com voos internacionais, ela, comparando com outros aeroportos do Brasil, ela realmente tem poucas operações. E com essa questão do aeroporto fechado, isso aí agravou ainda mais esse modal especificamente.
O que a gente fez em todo momento não deixou o cliente que existe, que tem essa demanda desse modal desassistido, porque a gente já tem como bem consolidado o serviço aéreo via Guarulhos, via Campinas, também no momento de pico da enchente aqui, quando realmente os acessos estavam bem comprometidos, a gente fortaleceu isso ainda mais, né? Porque a questão rodoviária também foi muito afetada, então a gente teve algumas demandas bem afetadas de clientes aí nesse modal, mas, como a gente falou, como a Fran já comentou, foi um momento de reconstrução, foi um ano bem atípico para todos aqui, importadores, agentes de cargas, todas as operações teve que se reinventar. Com a gente não foi diferente, e essas soluções aí foram o que a gente apresentou no momento do aeroporto estar fechado, e hoje ainda a gente opera dessa maneira e tem conseguido atender os clientes desta forma. Legal, a gente sempre buscando, né, opções para poder atender e ajudar, né, a oferecer soluções logísticas. Mas eu acho que o estado do Rio Grande do Sul, ele tem uma particularidade muito interessante, que é a proximidade com os nossos vizinhos, os nossos vizinhos, né, uruguaios, com a proximidade de Montevidéu. Então, eu queria que vocês explicassem um pouquinho para a gente quais são os benefícios, né, que essa proximidade, essa conexão direta com Montevidéu e, obviamente, a nossa estrutura, né, do Grupo RAS colabora muito para isso. Quais são esses benefícios dessa conexão entre os dois países, entre, né, os dois polos, principalmente o polo logístico de Montevidéu? A nossa filial ela tem uma conexão histórica assim com o Uruguai, né? É porque a questão geográfica nos aproxima muito com o país vizinho, com o país onde a nossa matriz se encontra, né? Nosso polo logístico se encontra, e isso nos traz alguns benefícios, porque a gente consegue oferecer soluções para o cliente local aqui, diferente do que outros agentes oferecem. A gente não deixa em nenhum momento de atender os portos brasileiros, os aeroportos brasileiros, mas a gente tem esse diferencial. Por exemplo, hoje a gente pode estar falando de um serviço nosso exclusivo, que nenhum outro agente de cargas, o NVO, vai oferecer ao importador final aqui, que é um serviço multimodal, utilizando o Porto de Montevidéu como entrada marítima e, posteriormente, a distribuição da carga aqui para os EADs do Rio Grande do Sul. Isso até foi colocado à prova no momento também das enchentes, que a gente teve muitos clientes afetados aqui da região, que simplesmente toda a mercadoria que eles tinham no momento era a mercadoria que estava armazenada em Montevidéu. Então, aí trouxe uma vantagem para eles num momento tão difícil. E falando num momento normal de operações, a gente pode oferecer vantagens financeiras, inclusive, para essa operação. Por exemplo, armazenagem gratuita nos 30 primeiros dias da importação. Isso eu garanto assim que é exclusivo, é diferente de todas as operações no LCL importação que os clientes operam, em portos, EADs, enfim. Isso é um diferencial bem interessante. Falando da questão tangível, custo. Agora, se a gente for entrar numa seara de questões que são intangíveis, como, por exemplo, quantidade de operações de navios no Porto de Montevidéu, a gente consegue ter praticamente os principais armadores operando ali em Montevidéu. Montevidéu é um porto onde o número de omissões de navio é um dos menores, se não o menor, em toda a região aqui, sul, e isso traz vantagem logística para o importador final. Às vezes ele está cansado com esses gargalos e problemas da logística nacional aqui em portos brasileiros, ele busca a Plus Cargo para uma solução diferente, uma solução exclusiva e que pode, no fim dos seus custos ali, ter um ganho bem interessante para ele. E falando um pouquinho de Montevidéu também, nosso principal serviço hoje é no LCL, mas para outros tipos de carga, tanto no Full Container, na IMPO, na Expo, a gente também consegue atender alguns projetos, alguns estudos, dependendo do que o cliente necessita. Então, a gente tem a questão de distribuição regional para os países do Mercosul, para os países da América Latina, que a gente consegue fazer a distribuição através do nosso hub em Montevidéu, assim como questões de estoque permanente. Então, o cliente quer fazer um entreposto, ter um depósito, não ter o seu estoque fixo na sua matriz, na sua fábrica, onde ele não tem espaço. Montevidéu também
tem essa parte de armazenamento, a gente tem parques industriais, a parte de coworking industrial. Então, a gente tem uma série de vantagens que, dependendo do que o cliente precisar, da necessidade da indústria, do fabricante, a gente consegue também montar um projeto e atender ele em outras formas, em outras demandas também que possam surgir. É o conceito da solução logística, né, Fran? A gente está sempre buscando essas opções, na né? prática. Na prática, exatamente. A gente tem clientes não somente no Rio Grande, mas em Santa Catarina, em São Paulo, que operam com Montevidéu como hub de distribuição. E isso acho que se vocês voltarem aqui nos videocasts antigos, vocês vão encontrar um videocast exclusivo falando sobre Montevidéu, mas é importante ressaltar que esse é um dos grandes diferenciais da nossa filial de Porto Alegre. Esse serviço, essa conexão direta que tem com o Porto de Montevidéu e os nossos EADs no Rio Grande do Sul, trazendo para todos os nossos clientes ganhos infinitos aí, né, na questão de previsibilidade logística, principalmente, né? A gente foge do hub de Santos, aqui no LCL, que é complicado, foge das possibilidades que ainda acontecem de omissão, né, no Porto do Rio Grande. Então, a gente tem Montevidéu aí literalmente como um porto seguro para entregar uma logística eficiente para os nossos clientes. Já estamos no final de 2024, né? Vamos entrar um pouquinho agora para falar um pouquinho em 2025 e também em novidades e inovações. Então, eu queria saber de vocês dois, quais são as novidades, quais são as inovações que estão sendo implementadas na filial para melhorar os nossos serviços, quais são as perspectivas de futuro, planejamento, estratégia, né? O que 2025 vai trazer para a filial de Porto Alegre e também para Cruz Carlos? Os nossos planejamentos, né, estamos focados muito nos serviços das nossas consolidadas, do Porto de Rio Grande, nossas consolidadas aéreas, através de Guarulhos e Viracopos. Então, a gente está uma série de expansões, né, de diversos segmentos, né, de clientes, para a gente poder atender todo o estado, para a gente atender de ponta a ponta, que a gente possa oferecer uma gama de serviços, que o cliente ele possa entrar na Plus Cargo e dizer, nossa, eu preciso disso, não, mas eu também preciso disso, né? Então eu posso te oferecer todos os serviços que tu precise na tua empresa, né? Além disso, né, a gente também tem buscado também o aperfeiçoamento das nossas equipes, cada vez mais investindo na informação, no follow-up, né, no treinamento de equipes, para que a gente tenha cada vez mais valor do nosso trabalho. Hoje a gente vende informação muito mais do que frete, né? A gente vende informação, a gente tem que estar unindo nossos clientes de todas as atualizações do mercado. Esse comércio exterior, ele está muito louco, então a gente tem que estar mais do que atualizado, a gente tem que manter o cliente para ele saber tudo o que está acontecendo e tudo que pode impactar dentro do segmento dele, né? O que a gente pode também ajudar, auxiliar ele dentro desse cenário mundial hoje de incertezas. Comercialmente falando, a gente tem um ano de 2025 de retomada e de buscar cada vez mais expandir a nossa marca, fazer com que clientes novos venham a nos conhecer os nossos serviços, venham a ter a curiosidade de saber mais, de nos ouvir a respeito do Uruguai, a respeito de tudo o que a gente pode oferecer. Então, assim, o ano de 2024 foi um ano de reconstrução, o ano de 2025 vai ser um ano de um recomeço, mas um recomeço visando o crescimento. A gente tem metas bem audaciosas aqui para a nossa região, para chegar em regiões do estado onde talvez num passado aí a gente não chegou. A gente tem essa meta aí para buscar isso, para chegar, para vender cada vez mais os nossos serviços, a nossa marca e a nossa cultura aqui da Plus Cargo, né? Eu sou até suspeito em falar, a gente tem bastante tempo de casa aqui, a gente consegue transmitir, talvez, de uma maneira clara, a nossa cultura, a nossa maneira de ver os negócios, mas a gente quer que isso chegue cada vez mais longe e cada vez mais em clientes novos que ainda não conhecem a Plus Cargo. Acho que o ano de 2025 vai ser bem nesse sentido, assim, fortalecer isso cada vez mais. Não esquecendo os clientes que já estão na casa, a gente tem por característica aqui no Rio Grande do Sul, aqui no escritório de Porto Alegre, ter muitos clientes fiéis há muitos anos. Isso é uma coisa que nos enche de orgulho. A gente tem clientes aí que estão há anos aí conosco, que conhecem as operações, conhecem a gente aqui e sabem da maneira, do cuidado, do carinho que a gente trabalha,
da maneira séria que a gente trata os processos desses clientes. Então é isso, é fortalecer isso, levar quem ainda não conhece e crescer. Essa é a meta. Bom, e para finalizar, eu queria que vocês dessem para a gente algumas dicas para as empresas ou locais ou que operam pelos portos, aeroportos e fronteiras. Nós temos várias fronteiras no Rio Grande do Sul. Como elas podem tornar as operações logísticas cada vez mais otimizadas, cada vez com mais êxito? Que comercialmente a gente tem que instigar o cliente hoje cada vez mais a buscar novas soluções. Que na Plus Cargo a gente tem assim uma ideia comercial onde a gente tem uma prateleira virtual para oferecer serviços para o cliente. Então, numa negociação comercial, a primeira coisa é a gente ouvir a estratégia dele, as necessidades, os gargalos, e daí então oferecer a solução. A gente sabe que tem clientes hoje que vão buscar redução, tem outros que vão buscar uma melhor solução no tempo da operação, uma otimização, enfim, são várias situações. Nós temos que oferecer a solução mais adequada. E isso só vamos conseguir ouvindo o cliente, montando uma estratégia única com ele, né? Nós temos as ferramentas para isso, temos os produtos suficientes para oferecer ao cliente, e é tudo uma questão de negociação. Ouvir, trazer para dentro da Plus Cargo e devolver a melhor solução. É isso aí, a dica é planejamento, estudo e ouvidoria, né? Então a gente tem que fazer isso muito para ajudar cada vez mais, né, os clientes, principalmente hoje, com toda essa retomada do mercado gaúcho. Então, os clientes estão muito propícios, muito abertos a ouvir, a nos escutar. Então, a gente vem nesse momento para oferecer essa gama de serviços e mostrar para eles o que a Plus Cargo pode auxiliar nesse momento. Legal. Então, você, empresário, importador, exportador, converse com o teu provedor, converse com a Plus Cargo, converse com o nosso time, porque vamos fugir do quadradinho, né? Já falei isso algumas vezes aqui em alguns videocasts, a palavra é batida, pensar fora da caixa. Mas é isso, né? Antes de escolher um caminho A, B ou C, converse com a gente. Nosso time de Porto Alegre está aqui, está preparado para te escutar e tentar te oferecer as melhores soluções para a tua operação, para que você tenha sucesso nas suas operações no Rio Grande do Sul. E, bom, finalizando, né? A palavra é quer fazer negócios com o Rio Grande do Sul, vocês já sabem quem procurar. Então, nossa equipe está aqui, está disponível. O Giba, né? O Gilberto, o famoso Giba, a Fran, que poderia ser minha prima, mas não é. Então, né, estão disponíveis e esperando realmente todas as demandas dos nossos clientes, não somente esperando, mas também em contato com todos os nossos clientes diariamente, e estamos aqui à disposição para atender a todas as demandas dos negócios através do Rio Grande do Sul. Para finalizar, Fran, Giba, alguns agradecimentos, fiquem à vontade, a palavra é de vocês. Eu quero agradecer a oportunidade, né, esse canal de comunicação com os nossos clientes, então isso é muito enriquecedor. Então, nesse momento tão importante do Rio Grande do Sul, a gente está aqui à disposição, a gente está aqui para ouvir os clientes, para ajudar, para a gente encontrar soluções e que a gente tenha um grande 2025 para todos. Agradecer mais uma vez aí pela participação, pelo convite. Feliz de verdade em poder participar, falar aqui com vocês, com duas pessoas que têm toda essa expertise aí no negócio. E, mais uma vez, reforçar que a gente vai ter um ano incrível aí pela frente. A todos os clientes que já operam conosco, meu agradecimento, meu desejo aí de prosperar ainda mais. E a Plus Cargo nada mais é que um facilitador de negócios. Então, se você tem alguma projeção de negócio aí para 2025, nos procure. Nossos canais aí estão todos à disposição. Eu sei que esse videocast aqui chega a muita gente, ele tem um alcance enorme aí. E se chegou em você e você ainda não conhece a Plus Cargo, nunca falou com a Fran, nunca falou com o Giba aqui da Plus Cargo Porto Alegre, o momento é esse. Entre em contato conosco, vamos conversar, vamos marcar um café. A gente está aqui para atender qualquer dúvida e qualquer possibilidade de negócio. Fica à vontade e deixo o meu agradecimento aí a todos.
É isso aí, Giba. E, então, lembrando que a Pluscard está com você onde quer que você precise. Então, siga-nos no LinkedIn, no YouTube, no Spotify, no Instagram, para sempre ter o melhor conteúdo e buscar sempre a otimização dos seus negócios. E, obviamente, se tiver alguma sugestão de algum tema, de algum assunto que você queira, que os nossos especialistas ou que a gente traga alguns convidados para falar, fique à vontade, deixe a sua sugestão aqui para a gente. Muito obrigada e até o próximo Logística Plus.